Buenas! Nessa sessão vamos começar a editar a planilha, usando também o que a gente aprendeu nas outras sessões. Então aqui nós vamos aprender como inserir, apagar linhas, colunas, manipular os dados de uma região para outra, começar a inserir outros elementos também dentro da planilha. Então vamos lá. Eu já abri aqui a planilha. Então estamos aqui com o Google Sheets aberto. Deixei para fazer algumas coisinhas só para a gente relembrar. Então, primeiro eu vou aumentar aqui a nossa visão da planilha. Clico aqui em ver, zoom, e vou mudar aqui para 150. Pronto, ficou um tamanho mais agradável. E também eu preciso dar um nome para a planilha. Então, clico aqui e vou dar o nome editando planilhas. Pronto. Então está aqui, já está nomeado, ele já está gravando, está dizendo quando foi feita a última edição, relembrando que eu clico aqui, eu posso ver o histórico. Então vamos lá, vamos começar. Eu já coloquei alguns dados aqui, só para a gente ter uma tabela para começar a trabalhar. Primeira coisa, eu coloquei a tabela começando da coluna C2. Eu achei depois que ficou meio deslocado, eu quero deixar mais próximo aqui. Então eu quero apagar a coluna B. Na verdade, ela não vai apagar a coluna B, ele apaga esse conteúdo e desloca todo o resto, no caso aqui, para o lado esquerdo. Então, tem algumas maneiras de fazer isso. Eu posso clicar aqui na coluna, aqui no Google Sheets, aqui no cantinho dela tem esse triangulinho. Se eu clico nela, ele já aparece a opção, por exemplo, excluir coluna. Vou clicar aqui, pronto, já excluiu a coluna. Vou desfazer isso só para a gente voltar aqui com o exemplo. Então, ou eu uso o Ctrl Z, ou eu clico nessa opção aqui, nessa flechinha, desfazer. As duas formas funcionam. Outro jeito de fazer isso, deixei o cursor nessa coluna aqui, posso clicar com o lado direito do mouse, dou um clique só, e aí já aparece também o menu com as opções de inserir linha, excluir coluna. Tem até a novidade aqui que eles mesmos colocaram, já pôs a opção de ver o histórico de edição nessa célula. Então aqui vou de novo excluir a coluna. Também poderia estar fazendo isso aqui no menu editar. Se vocês olharem aqui, ele coloca excluir valores. No caso de excluir valores, ele vai excluir o valor dali daquela célula em particular que eu estou. Ou vai excluir a linha 3, ou excluir a coluna B. Por que ele escolheu aqui coluna B e linha 3 para mostrar para a gente? Por um motivo só, é onde a célula está. Então, se vocês virem aqui, nós deixamos a célula parada na coluna B3. Então, na hora aqui de editar, ele está mostrando. Você pode excluir essa linha ou a coluna. Você pode excluir as células onde ele está e deslocar o resto para cima. Então, eu vou fazer isso daqui só relembrando o seguinte. Vamos ver aqui o conteúdo da tela. Então tem a data aqui 2/2, restaurantes, lazer, 120. Então eu vou clicar aqui em editar e vou excluir células e deslocar para cima. Olha o que acontece. Pronto, ele apagou somente a célula onde tinha aquela data 2/2 e deslocou todo o conteúdo que estava aqui embaixo para cima. Repare que o resto da linha, restaurantes, lazer, 120, permaneceu igual. Então, muitas vezes você não quer apagar toda a linha, o conteúdo dela, mas só um pedaço da sua planilha, ou melhor, da sua tabela ou daquele conteúdo. Também eu tenho a opção aqui de inserir células, e essa é uma coisa interessante. No editar, ele deixa aqui no Google Sheets mais opções para excluir. E aqui na opção do menu inserir, como o próprio nome já fala, eu tenho mais opções para inserir coisas. Então,
Fazer o contrário, quer dizer, inserir uma célula e deslocar o conteúdo para baixo, está no menu inserir. Então, o que eu vou clicar agora, pronto, olha o que aconteceu. Eu voltei a inserir uma célula aqui e desloquei só esse pedaço, só essas células que estavam embaixo, eles foram deslocados. Reparem que isso é diferente de desfazer. O desfazer, ele voltaria tudo para trás e, inclusive, colocaria de volta aquela data 2/2/2020. Aqui não, a gente apagou, a gente perdeu a princípio o conteúdo. Para retomar aquele conteúdo, eu poderia, por exemplo, clicar com o lado direito do mouse e ver o histórico de edições. Então, ele está mostrando aqui, ó, eu tinha excluído essa data, eu posso voltar anteriormente, ó, substituir 2/2 por 4/20 e assim por diante. Adicionado 2/20. Então, eu estou vendo aqui todo o histórico. Ele não deixa eu fazer nada aqui, mas eu não posso colocar esse valor aqui direto. Ele não tem um botãozinho para isso. Mas o legal é que eu consigo ver agora o que eu fiz nesta célula em particular. Então, se eu tive, puxa, qual que era mesmo o valor que estava? Eu excluí o valor 4/2, depois substituí 2/2 por 4/2, originalmente tinha colocado esse valor. Então, esse é um recurso que ficou bem legal aqui no Google Sheets. Vamos brincar mais um pouquinho aqui? Então, vamos inserir agora uma linha aqui abaixo. Pronto, agora eu estou inserindo uma linha inteira. Então, da mesma forma que aqui eu posso, na coluna, inserir outras colunas, à direita, à esquerda, aí como eu quiser. Eu posso fazer isso de várias maneiras, posso clicando no cantinho, clicando com o botão direito do mouse, indo no menu aqui no editar ou inserir, dependendo da ação que eu quero tomar. A mesma coisa aqui, quando eu clico na linha, ele não tem aquele triangulinho, como acontece aqui na coluna. Mas clicando com o botão direito do mouse, ele também abre um menu onde eu posso inserir linhas, apagá-las. Posso ocultar, então, por exemplo, eu vou fazer um relatório, eu quero imprimir somente uma parte, a tabela, uma parte da tabela, mas eu não quero apagar, eu não quero que as pessoas vejam quanto eu pago de IPTU. Então, eu clico em ocultar. Pronto. Agora eu posso, por exemplo, marcar essa tabela, mandar para impressão, exportar isso de alguma forma, formatar e assim por diante. Mas vai ficar sem esse valor aqui da linha 5. Ele mostra, reparem aqui, ó, esse triângulo, esses dois triângulos, que tem alguma coisa entre o 4 e o 6. Então eu posso clicar aqui e começar a editar esses pedaços. Então cliquei ali nos triangulinhos e cliquei nele para aparecer de volta a linha 5. Então esse é um recurso também, assim como eu posso também ocultar aqui, ó, não quero que as pessoas vejam exatamente onde eu estou gastando meu dinheiro, mas eu quero, por exemplo, ocultar a coluna. Falo, legal, pode ver a data, qual é a categoria do meu gasto e o valor. Inclusive, até já pensando em orçamento de finanças pessoais, no nosso dia a dia, é interessante a gente, sempre que for organizar os dados, registrar os itens e procurem padronizar os nomes dos itens. Inclusive, a gente vai ver mais adiante, tem recursos como validação de dados, onde a gente pode criar essas categorias e já deixar guardadas. Então, uma vez criadas essas, a gente não precisa ficar toda hora... Qual era o nome mesmo daquilo? Ele já cria uma caixinha para edição mais fácil, onde a gente pode simplesmente recuperar essas categorias. E as categorias são interessantes para depois agrupar esses dados. Então, por exemplo, conta de água, energia elétrica, estou chamando aqui de utilidades. Depois, na hora, eu vou agregar tudo e vou ver qual é o impacto dessas contas no meu orçamento total. Aí eu falo assim, olha, pessoal, vamos começar a economizar porque a coisa está difícil.
Então é interessante sempre para fazer análise ter o item detalhado e ter também alguma categoria de agrupamento. Inclusive a gente pode criar, por exemplo, é o que eu vou fazer aqui, ó. Vou clicar e vou inserir uma coluna aqui à esquerda. Pronto. Categoria adicional. Essa categoria adicional é, por exemplo, para colocar um outro nível de agrupamento de dados. Então, eu posso colocar aqui, ou agrupar todos os dados de lazer, ou posso fazer, agrupar todos os dados de impostos ou relativos à casa. Posso, por exemplo, juntar supermercado e restaurantes. Vou chamar tudo isso daqui de alimentação. Então, depois eu posso ter outra visão. Então, mais para frente, quando a gente for trabalhar com outros dados, criar essas categorias são bastante interessantes. E aí vai muito também como você quer ver os dados, organizar a sua vida. Tá ok? Muito bom. Esse é o vídeo para aprender a inserir os dados aqui. Bem tranquilinho. E depois a gente vai ver em outras sessões como inserir outros elementos, como, por exemplo, gráficos, imagens, desenhos, até possibilidade de links, para justamente começar a fazer mais outras apresentações e começar a melhorar, por exemplo, as análises que a gente faz com as tabelas que a gente tem nas planilhas. Muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham curtido e até mais.